Muita gente tem perguntado a respeito da Espanha e da Catalunha. Como você sabe, a Catalunha quer a independência do Estado espanhol a qualquer custo. Essa é uma situação extremamente complexa, muito difícil de explicar. Vamos lá ver alguns mapas, eu tento passar para você aquilo que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Eu vou utilizar esses dois mapas aqui para partilhar um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito dessa história. Para você entender, né, essa divisão entre a Espanha e a Catalunha, você precisa voltar muito no tempo, na época de 600 depois de Cristo, onde o Islã começa a se expandir pelo norte da África através de uma coisa chamada jihad bélica. E eles atacam brutalmente a civilização ocidental pela Espanha, né, dominando quase todo o território daquilo que você conhece hoje como Espanha, reduzindo a uma pequena faixa de terra chamada Astúrias, mas eles dominaram absolutamente tudo. Aqui, né, pelo Califado Almohada, que foi uma potência religiosa berbere, governada pela quinta dinastia Moura. Então, quando você vê o meu sobrenome, né, Nando Moura, ou Cauê Moura, que é um youtuber aqui, descende diretamente desta época. Né? O sobrenome vem diretamente daquela época. Provavelmente chamava, aquele cara lá é o Mouro, é o Mouro, é o Mouro, é o Moura. Para você ter uma ideia do tamanho do poder bélico, do tamanho da expansão dos califados naquela época. Nada matou mais no mundo, nada fez mais genocídio ou escravizou mais do que a jihad bélica. Se você pegar Stalin, Hitler, Mao Tse Tung e juntar, não dá o número de mortes. São mais de 300 milhões de mortes e continuam até hoje, quando você liga a TV e vê o Estado Islâmico reivindicando algum ataque ou aqueles atentados terríveis na TV. Então nada foi pior do que isso. Agora, o reino de Astúrias começa com o tempo a retomar esse território lentamente, né? Então a civilização ocidental, a cultura cristã começa a retomar esse território muito lentamente. E hoje o que você conhece como Espanha, na realidade foram 17 reinos com línguas, culturas completamente diferentes. Ao retomar o território, você tem mais ou menos uma divisão geopolítica como essa daqui, mas foram diversas divisões geopolíticas diferentes, tá? Como eu te falei, são 17 reinos aqui, então mudaram diversas vezes ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Com a ajuda dos francos, em 732, os catalãos conseguem expulsar os muçulmanos e vão recobrando cada vez mais territórios a partir da Batalha de Ponthieu. Em 1469, Isabela está em dúvida, né, entre o rei de Portugal e o rei da Catalunha. Isabela, que era a princesa que dominava aqui a casa de Castilha e de León, era muito disputada, tinha uma faixa territorial muito grande, né, no poder dela. Então, quem que ela vai casar? Com o rei de Portugal ou o rei da Catalunha? Acabou casando com Ferdinando da Catalunha. Aí se tornaram aí uma das maiores potências bélicas, né, desse sul da Europa, e conseguiram reconquistar os últimos territórios que estavam no domínio dos mouros, Granada e Navarro, que era o último refúgio dos muçulmanos. Passou-se muito tempo, né, alguns séculos depois, inclusive, né, com Isabela e Ferdinando, eles começaram a exploração, né, pelo mar do oeste, descobrindo aí as Américas, né? Claro que os vikings tinham chegado lá antes e tudo mais, e os nativos, mas enfim, eles que financiaram, né, essas empreitadas, né, dominam os últimos reinos lá, Granada e Navarro. Mas se passam os séculos, né, e começa a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi apoiada aí por duas casas, a Casa de Bourbon e a Casa de Habsburgo. Então todo mundo tinha interesses aqui na Espanha, a Europa inteira tinha interesses, né, aí sintetizados na Casa de Bourbon e na Casa de Habsburgo. O que acontece é que a Catalunha, que era apoiada pela Casa de Habsburgo, né, pela Casa de Habsburgo, perdeu. E quem ganhou foi a Casa dos Bourbon.
que centralizou cada vez mais o poder. Isso acontece na queda de Barcelona em 11 de setembro de 714. Quando Barcelona cai, o povo da Catalunha perde a liberdade política e eles começam a eliminar todo o sentimento nacional, né, de nacionalismo da Catalunha através das leis e através da administração cada vez mais rigorosa e cada vez mais anti-Catalunha, né? Em 1939, quando o Franco toma o poder, então quando o Franco toma o poder, ele bane o catalão, né? Se você falasse catalão ou se você lesse em catalão, você era preso e espancado. Em 1975, Franco morre e a Catalunha começa a retomar, né, esses direitos que foram perdidos e a recobrar esse sentimento nacionalista, esse sentimento de ter a sua própria língua, de ter a sua cultura, mas mesmo assim, com a Constituição da Espanha, né, diz que é uma nação unida e indivisível, essa Constituição de 1978. Então, nos tempos mais recentes, você tem um retorno, né, à tradição da língua, do catalão, não do espanhol. Nas escolas lá é ensinado o catalão, não o espanhol. E você tem uma questão muito grande, principalmente financeira. A Catalunha tem a maior infraestrutura da Espanha, produz muito mais e paga todas as outras regiões, né? Paga mais impostos e recebe menos, né? E o que a Espanha afirma, né, no lado espanhol, é que a Espanha gastou muito com infraestrutura na Catalunha, que sempre pediam por mais infraestrutura, deu essa infraestrutura e agora a Catalunha quer ir embora, né? Se você vê, por exemplo, em Barcelona, um jogo, né, de futebol do Barcelona mesmo, você só vai ver bandeiras da Catalunha, você não vai ver bandeiras da Espanha, né? Então essa é uma rixa que vem de uma confusão histórica muito grande que começa com até mesmo antes, né, da expansão dos mouros, desde o Império Bizantino, do Império Romano. É uma confusão imensa, né? Agora, o que você está vendo na TV é são cenas de brutalidade do governo espanhol gigantescas. Você vê um povo que está fazendo um plebiscito, né, pacífico, e o governo espanhol espancando velhinhos, espancando né, as pessoas que estão indo lá pacificamente votar. E nós chegamos em um momento crucial para a União Europeia, onde eles estão vendo que países que produzem lá seu azeite, né, azeite e manufaturas muito básicas, não estão conseguindo competir, por exemplo, com a Alemanha, que produz seus BMWs. Né? Então essa é uma situação de complexidade gigantesca, né, onde eu ainda estou analisando os lados das coisas, vendo o que é, o que não é, mas pela complexidade histórica, pela complexidade de tudo que aconteceu, né, nos séculos, eu procuro não dar nenhum tipo de opinião a respeito e simplesmente analisar o que é que está acontecendo. Mas, conforme o tempo passa, né, nós vamos vendo aí a União Europeia cada vez mais ruindo e sendo novamente alvo de uma nova invasão, né, dos muçulmanos, dessa vez através da crise dos imigrantes. Vamos observar.